Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz, o programa da arte, da cultura, do entretenimento de qualidade, aqui pela TV Aberta São Paulo e para todo o território nacional através da TV Com Brasil e também através das nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube. Todas as entrevistas que a gente grava aqui no programa ficam guardadas lá no YouTube, é só acessar, é de graça, não paga nada. Esse programa tem o apoio cultural da NORS, uma empresa que se preocupa com a cultura do Brasil. E é isso, podemos começar? O Em Cartaz está no ar. Um grupo de teatro negro que surgiu a partir de ocupações artísticas em espaços públicos da cidade de São Paulo, que história legal, agora está fazendo uma mostra dos seus trabalhos. Vamos falar aqui com Caio D'Aguilar. Tudo bom, Caio? Ai, que um pouquinho tá aqui. Tudo bom, Caio? Tudo bem. Beleza? E com a Ilunga Malanda. Ilunga Malanda, isso mesmo. Ilunga Malanda. Exatamente. Que nome bonito, menina. Você viu? Deu pra inventar, né? Diretamente de Zâmbia, aqui fazendo teatro em São Paulo. Diretamente. Você é de Zâmbia? Eu sou de Zâmbia, vim bebezinha pra cá. Quem nasce em Zâmbia é? Zambiano. Zambiano. Que cidade? Eu sou de Lusaka, da capital. Ah, da capital. E você está aqui há muito tempo? Há muito tempo, vim beber. Minha mãe veio fazer faculdade. Sua mãe veio fazer faculdade? Isso. Você já tinha nascido? Já tinha nascido, tinha 10 meses e eu era tipo um carimbo no passaporte da minha mãe, basicamente. Um bebezinho, um pacotinho assim, ó. E aí ela começa a fazer faculdade e aí o resto é história. Aí não, na verdade era pra fazer faculdade e voltar e aí ficamos. Acabou ficando. Que Cá bom. estamos. Que bom, né? Que bom. Então, o grupo nasceu então, a partir de ocupações em espaços públicos. Como é que foi isso? Isso, eu comecei a fazer a dramaturgia da peça Crioulos, que é a nossa primeira peça. Tá. Chamei os atores e aí a gente começou a ler, a gente ganhou uma ocupação na Funarte. Tá. E a gente começou a ocupar lá, ensaiar Ali lá. na Alameda Norte, ali. Isso, exatamente. Só que na época estava meio conturbado politicamente, a gente ocupou lá. E a gente começou a dialogar com o Sesc, e o Sesc foi assistir nosso ensaio para daí programar a nossa peça. A gente teve a nossa primeira estreia a partir da dramaturgia, nossa primeira peça de repertório Crioulos. Só que foi meio conturbado, por quê? Mas tudo é conturbado. Politicamente, tudo é conturbado. Politicamente, eu acho que tinha uma guerra cultural na época, do que estava acontecendo na Funarte, com a questão do Sesc, e no dia que a gente ia apresentar para os programadores do Sesc, a luz acabou. Misteriosamente, a luz acabou, e aí depois não sei o que aconteceu, Pois é, simplesmente a luz acabou, e aí a luz acabou, e aí a gente tentou reprogramar, as pessoas do Sesc que estavam lá, a gente tentou, e eles não deixaram mais, porque eles não queriam o Sesc ali dentro, por uma questão de guerra política que estava acontecendo na época. E aí a gente conseguiu fazer na Ousa de Andrade, que a gente também estava ocupando, estreamos na Ousa de Andrade para o Sesc, e o Sesc programou a nossa peça, e aí a gente nasceu em 2020 no Sesc Santa Amaro. Só que na semana... como não é fácil, eu sempre brinco, né? Não é fácil fazer teatro e não é fácil ser negro nesse país. Aí você quer combinar os dois. Você combinar os dois, entendeu? Entendeu? E aí a gente fez uma temporada curta de 5 dias, que encerrava mesmo no domingo, quando foi domingo... Na Casa de Cultura? Não, no Isso Sesc. foi no Sesc Isso, Santo a gente, Amaro. depois de tudo que a gente passou, já fomos pro Sesc, uma temporada de 5 dias, e depois a gente ia fazer mais 5 dias no Sesc Interlagos. Estávamos lá no Sesc Santo Amaro, fizemos 5 dias, quando foi domingo, o Brasil fechou porque era a pandemia, Covid. Então a gente, assim, nasceu e depois entrou, sabe, assim, foi quase um aborto, assim, né? E aí a gente ficou meio desolado, um grupo baby, a gente estava desde 2017. A gente fala que o grupo tem 4 anos de palco, mas na verdade a gente começou em 2017, né? As leituras, 2018 a gente começou... Vocês passaram ali pelo Centro Cultural do Jabaquara também? Sim, o Centro de Culturas Negras do Jabaquara. Que tem o Centro de Culturas a gente Negras, ensaiou o Crioulos lá, que abriu as portas muito né? bem. Ressaca. Então a gente fez os ensaios da peça Crioulos mesmo lá. E aí a gente fez também na Ousa, a gente fez também na Funarte, porque o nosso grupo até hoje não tem sede. Né? A gente não é um grupo, somos um grupo, um teatro de grupo, de pesquisa continuada, mas a gente não tem sede e sempre ficou à mercê do espaço público. Aí rolou a pandemia, a gente conseguiu fazer depois da peça Crioulos. Você já estava nesse rolo todo? Eu sou segunda ou terceira geração. Segunda. Na segunda, né? Mas aí ela estreou no Sesc Santa Amaro. Sim. E aí, quando a gente estreou, a gente
durante a pandemia, fez um processo híbrido que é o Cenas Pretas, que são 7 curta-metragens que a gente filmou em casa. Olha que legal. Né? A gente filmou em casa esse documentário. E então tem Hamlet, tem Nelson Rodrigues, a Ilunga faz Nelson Rodrigues, faz Vestido de Noiva, né? E são cenas curtinhas, então a gente começa com a peça Crioulos, depois vai pro Cenas Negras, Cenas Pretas. E aí no meio da pandemia, pós-pandemia, a gente ganha o nosso primeiro PROAC para pegar a peça Crioulos e ir pro litoral, que é a minha cidade, eu sou de São Sebastião, sou cariçara. E a gente fez São Sebastião, Ilhabela e a gente Caraguatatuba com a peça Crioulos. Não vai levar pra Zâmbia? Então. Estamos aí trabalhando nisso. Tem que levar, né? Tem que levar. Tem pontes, bastante pontes entre grupos, né, então. grupos africanos aqui com o Brasil. E depois disso, depois do PROAC, a gente ganhou o nosso primeiro fomento ao teatro. E aí, com o fomento ao teatro, a gente conseguiu criar a nossa segunda peça de repertório, que é o Vida Bandida. Que é o Vida Bandida. Vamos falar sobre essas duas, então. Vamos Vida falar Bandida sobre e o essas Crioulo, duas. que eu já estou exausto com toda essa atividade. Exato, é uma loucura passar por tudo isso para nascer. E aí o fomento proporcionou um pouco mais de acalanto, um pouco mais de conforto, e a gente começou a ocupar a sede de grupos de teatro de grupo, como por exemplo a Cia Estelar, o Teatro de Incêndio do Marcelo, a gente foi pro Teatro de Container, e aí a gente fez o Vida Bandida, que fala de pessoas em situação de rua. Tá. E a gente levanta o dado, né, Ilunga, de que em sua maioria as pessoas em situação de rua são pessoas negras. O texto do Vida Bandida é do Ângelo Lopes, que faz parte do grupo. É um amigo meu, dramaturgo e psicanalista, que ele já escreve peças de teatro há muito tempo, então essa é a primeira peça oficialmente lançada dele. Assim. Tá. Quer dizer, você estreou então fazendo lá no Sesc Santo Amaro. Sesc Santo Amaro com Crioulos, a nossa primeira, sim. Exato. E aí eu participo também do nosso primeiro processo no edital em 2022, que é com Vida Bandida, que vai ser a primeira que vai estrear semana que vem. Isso, legal. Já 30. Agora, vamos dizer, o grupo tem elementos fixos, tem um núcleo e tem gravitam outras pessoas, como é que funciona? Tem um núcleo aí até de 6 pessoas, que são as pessoas que estão desde o início e vão fazendo todas as peças, e aí a gente vai convidando amigos por fora para essa ficha técnica para compor também, além dos técnicos também que estão com a gente. No caso do Vida Bandida, por exemplo, que a gente vai falar agora, quer dizer, combina teatro, dança, percussão ao vivo, projeções audiovisuais, tudo isso. Esse projeto nasceu a partir de uma ideia do Ângelo Lopes, ou vocês que já queriam trabalhar esse tema? Como é que foi isso? Nasce a partir do texto do Ângelo, né? Como é que é essa parte da história? A parte da história é que, como eu era de São Sebastião, esse texto era para ter sido feito lá pela minha primeira diretora de teatro, chamada Márcia de Semi. Né? Que foi amiga da Fernanda Montenegro na infância. Olha só. Olha que coisa chique. Chique. E ela foi diretora do Teatro Municipal de São Sebastião. E aí eu comecei como ator, foi minha primeira professora, né, no método Stanislavski e tudo. E aí a gente queria muito fazer esse texto lá, só que não conseguimos fazer, e eu trouxe a ideia de fazer aqui, porque estamos em São Paulo. E com a pandemia se agravou o lugar de ter mais e mais pessoas em situação de rua, né? E quando eu falo muito para os meus amigos, eu falo, caminha para São Paulo, e olha para o lado e vê que, em sua maioria, as pessoas que estão na rua são pessoas negras. Né? Homens, mulheres, crianças. E com a pandemia, eu morava ali na Marechal Deodoro, então há muitas pessoas ali perto da Craco, né? Que é perto da Rio Branco. Aquela praça ali. Aquela praça. E aí tem a Praça Princesa Isabel, né? Toda a gentrificação que está acontecendo agora, né? Com os governos desde Dória e tudo mais. Então, a gente foi entendendo esse lugar, falando, pô, é um lugar urgente, então vamos fazer isso. Só que a gente readaptou o texto, e aí colocamos elementos de performance, de dança, de percussão. E tem umas referências também, né? Tem Você as se refere a referências. Carolina Maria de Jesus. Sim, Carolina Maria de Jesus. maravilhosa. Desde Os Miseráveis, Os Miseráveis, do Victor, né? grupo. Porque é essa coisa de falar da miséria, né? Mas também a beleza que pode surgir da miséria. Né? Não romantizar. Não romantizar, Mas a gente sim. sabe que tem um monte de obras que falam sobre isso. Por exemplo, a gente vai ver os discos do Racionais também. Então eles vão denunciar a miséria, vai denunciar a opressão. Porque o texto fala da miséria, mas também fala do sistema oprimindo os miseráveis. As pessoas que estão na rua, como os policiais que chegam, que atacam, né? Como a mídia que quer televisionar, como a religião também que faz uso, né? A questão da filantropia. Então a peça, mesmo falando de pessoas em situação de rua, ela também tem muita comédia. Porque o grupo Projeto Crioulos surge como um grupo que quer trabalhar comédia. Dentro de um lugar tão caótico e tão tenso que a gente está vivendo,
a gente, com a peça Crioulos, a gente surge... A peça Crioulos fala de racismo, fala sobre segregação. Já vou falar, vou dar um spoiler. Não, pode ser um fala spoiler? pequeno spoiler. Vamos falar do spoiler, tá. Vamos falar Mas continuando no Vida Vamos falar do Bandida. Vida Bandida. O Vida Bandida tem esse lance da gente falar de pessoas em situação de rua, mas tem muita comédia. Né? Então, por exemplo, vem uma pastora, vem os policiais, vem um apresentador de televisão. Né? E aí esse núcleo... Daqueles programas do final da tarde. Exato, né? Gente, exato, exatamente isso. Esse sensacionalismo. Garrafa, bota aí. Exato. Que o brasileiro adora esse sensacionalismo, né? É muito do Brasil. É muito. E aí esse núcleo, tem um núcleo de moradores de rua. A Ilunga faz a personagem principal, que é a Lita, catadora de papelão, que você pode falar. Catadora de papelão. Catadora de papelão. É interessante, né? Porque daí a gente tá reivindicando também esse lugar de nós mesmos contarmos as nossas histórias, porque daí a gente não corre o risco de cair nesse lugar, de estereotipar essas Uma outra figuras interpretação. e nem de romantizar também. Aí a gente vai permeando esse caminho com a comédia. E a Lita é uma guerreira que vai se tornar uma heroína aí no meio do caminho, né? Exato. E aí tem os outros personagens, tipo o mamado que bebe muito, o pé de bacon que coloca um bacon no pé pra pedir esmola falando que é uma ferida. O aí cheiroso, tem o cheiroso que não toma banho. A Então, Antônia, minha filha. sabe? Então a gente tem esses personagens, né? E aí eles vão sendo oprimidos pelo externo, porque eles moram num beco, então tem um beco. O beco da vergonha. O beco da vergonha. A gente tem umas fotos aí, vamos mostrar Sim, as fotos, você vai pode falando o que mostrar, tá pode rolando. mostrar. Ali em pé. Ali em pé a gente tem a Fernanda Ross. Aí a gente tem o Balbino, a que tá com a colher na mão é a Tainã, que faz uma pastora, Tainã Marquezoni. Ela faz a pastora. A Ilunga com ela ali. Então é o momento que chegam os pastores para encontrar com o pessoal em situação de rua. Legal, vamos para a próxima agora. Vai. Bom, aí né, não precisa dizer o que é, né? São aquelas batidas, Exato. E a gente estreou a peça no Teatro de Container que fica ali, na Craco. Na Rua dos Gusmões. Né? Exato. No centrão. E aí a gente se relacionou, fez uma ocupação com a galera da rua, foi entrevistando, foi entendendo, teve todo esse lugar dessa... Inclusive tivemos algumas sessões onde algumas pessoas em situação de rua vieram assistir e ficaram pro debate depois. Foi muito interessante. Olha que foto linda essa. Sim, menino, sim. Né? É o beco. É o Beco da Vergonha. Beco Onde da acontece Vergonha. tudo. Tem uma drag também no Beco da Vergonha, que ela faz shows na rua. E é bem interessante, que é o André Rosa que faz. Aí, no caso, ela tá com uma faixa escrito Miss Craco, né? Miss que é essa Craco. mesma coisa da Craco, né? Então, tem umas brincadeiras positivas que a gente faz, né? E a gente, em cartaz, acontecia muito. Do nada, a gente tava lá, aparecia a polícia, colocava todo mundo pra correr, do nada vinha um repórter. Tudo que a gente viveu na peça, a gente conseguiu ver enquanto a gente tava no cartaz. Acontecendo ali, né? Aí chegava, tava a galera lá, a galera tratava a gente super bem, a pessoa que tava, a galera da Craco tava ali, ajudava a gente a estacionar o carro, ajudava a gente a fazer todas as coisas, e aí do nada vinha um helicóptero, aí do nada vem a polícia, aí do nada vem um apresentador, tudo que a gente colocou na peça acontecia ali. Parece que é uma coisa armada, né? Combinada, Muito né? combinada. Eles se falam, olha, eu vou estar lá, alô, Exato, TV, eu vou estar lá, Exato. da hora, Isso é Vida Bandida. Essa é a Vida Bandida. Tem mais fotos do Vida Bandida? Vamos lá. A gente também tem questões, assim, de matizes africana, né? A gente fala sobre os orixás também na peça, né? Sobre Exu, sobre Oxalá, então a gente traz essa energia também para comungar ali com a gente, né? A cenografia é feita de um monte de objetos e coisas, né? Sim, objetos de cena, tem projeção também de vídeos, a luz é do Júnior Docini. A Ilunga, maravilhosa. Bela foto, hein, menina? Linda essa foto, Toninha. Hein? Linda essa foto. Bárbara, Toninha, catadora, Toninha, né? Tony. Onde Aí mora tem o Tom Nunes ali com a gente. Quem Tom ama Nunes, seu sente. mamado. E é palco italiano? Não, aí é uma arena, né? Aí, no caso, era o teatro de container, então é uma caixa, uma né? caixa. Um container, então o público ele fica no mesmo nível que... Lá no Acho que Arthur agora Azevedo no vocês vão Arthur fazer Azevedo na sala experimental? A gente vai ou- fazer na sala experimental. Experimental. Então, Vai vai ser uma manter- instalação. vai ser O vai público manter- vai ser convidado a sentar no lixo para assistir a peça, sabe? Assim, Legal. Então, tem toda essa instalação ali. Bárbaro, bom, você acontece. mergulha no ambiente, né? Exato, Tem mais exato. fotos? Ali somos nós, olha lá. Aê. Esse é o Vida Bandida. Esse é o Vida Vida Bandida vocês Bandida. vão Vida fazer Bandida. até o dia 4 de maio, lá no Teatro Arthur Azevedo. Quartas às sextas, às 8 da noite.
No sábado, 2 sessões? Tem 2 sessões. Uau. Na parte 18, da tarde, sessão em Libras. Sessão às 18 e às 20 horas. À tarde Isso. tem Libras. Então, e a- domingo às 18. Então Exato. é uma temporada relâmpago, né? De Sim, 4 quarta dias. a domingo e só. 5 Quem viu, dias. viu. Pronto. Né? É gratuito. Mas Só chegar. aí vem o Crioulos. E aí depois Aê, disso, na sequência, né? tem uma semana de ato. Aí tem uma a semana de gente ato. vem com a peça Crioulos no dia 14 de maio ao dia 18. Crioulos é a nossa primeira peça, a nossa peça baby, a nossa peça do coração, que a gente ama, entendeu? É uma peça que fala sobre segregação racial Tá. e sobre racismo o tempo todo, só que com muito deboche e muita comédia. A gente estreou no Sesc Santa Amaro e quando as pessoas entraram para ver a peça, todos os assentos eles estavam segregados com placas separando pretos e brancos. E com a Ilunga e a Fernanda Rossi segregando vestidas de Black Panthers. Então a gente fala sobre a luta. Pois é. Muito prazer, só de lembrar, eu já fico que maravilha. Pois é. A gente fala sobre a luta negra, a gente fala sobre a negritude preta americana e sobre a luta negra brasileira, e a gente vai entrelaçando as diferenças, os contrastes, também tudo que pode, assim, a semelhança, Tá. o que acontece lá, o que acontece aqui, o que grita lá, o que grita aqui. Tá. Mas quando o público entra, ele é obrigado a ser segregado. Mas a pessoa pode sentar onde ela quiser, mas Tá. ela tem essa segregação. Tem essa Pra segregação. pessoa, é como se voltasse no tempo, sabe? Black, né? Nos Estados Unidos tinha aquela... Era, Only ônibus. Blacks. Ônibus, banheiro, Ônibus, escola, banheiro, era tudo exatamente. segregado. Então a plateia é convidada. E a gente colheu muito, assim, a gente escolheu um casal que era uma mina branca e um cara negro. Ai, E aí eles falaram ai. comigo no final, depois, de que o cara falou, não, eu adorei, porque eu falo várias coisas pra minha namorada e ela não entende. Quando eu vi que era segregado, eu soltei a mão dela e falei, agora você vai se sentir na pele o que eu passo. E aí, então a gente colheu muitas coisas, assim. É. Então aí a namorada teve que sentar longe do namorado, sabe? Tem assim. um caso famoso até de uma psicóloga, psiquiatra, não sei se ela é americana, inglês, bom, não sei nada, né? Não sei se é psiquiatra ou se é Não tem problema, não americana. tem problema. Que é o caso dos olhos verdes, você já viu isso? Que ela faz uma palestra, fala, todo mundo que tiver olhos verdes, senta do lado de lá. Ela segrega pela cor dos olhos. Olha Né? isso. E dá esse mesmo Exato. impacto, né? Falou, pô, Exato. por que eu fico lá fora porque eu tenho olhos verdes? Sim. Ah, A peça, forte, ela, hein, a bicho? peça ela faz isso, e aí a gente tem, por exemplo, na peça tem figuras da Ku Klux Klan, por exemplo. Porque de uns Vamos ver, anos vamos pra- ver, vamos Sim, ver, vamos ver, sim, vamos ver. vamos Tem ver, fotos aí. tem fotos. Vamos falar do Crioulos agora, que vai ser de 14 a 18 de maio, lá no Exato, Teatro Arthur exato. Azevedo também. Vamos lá. Cadê as fotos do Crioulos? Opa! Não consigo falar direito. né? Ku Klux Klan. Klux Klan. Ku Klux Klan. Klux Supremacia Klan. branca americana. Supremacia americana. E que tem no Brasil, né? Tem, As pessoas né? no Brasil usando símbolos nazistas. Exatamente. Tem a Confederação no Sul. A gente até... Não é uma coisa escancarada como a gente vê ali, com o vestido de branco. mas a gente Sim, sabe que tem mas adeptos, né? Então a gente vai desocultando esse país brasileiro Uhum. que também tem essas raízes, né? Vamos lá. Black Power. Aí tem uma entidade vestida de Opa, palha. tô vendo uma entidade ali. É uma entidade africana que dança. Aham. E é uma loucura. A gente tem muita inspiração no Spike Lee, né? Spike Lee, né? Cineasta. Tá. o Jordan Peele, Conceição Tyler, the Evaristo, Creator. Tyler, the Creator. Então é uma salada mista, assim. Mas a peça tem, por exemplo, tem o Cirilo do Carrossel. Então a gente se encontra ele quando ele tá velho. Grande Otelo. E ele tá depressivo e ele não trabalha mais. Então a gente fala do legal. Cirilo do Carrossel, o que aconteceu com ele anos e anos e anos depois. Que bacana. Vamos lá, tem mais. Opa, aquela foto lá é uma foto, nossa, Bem icônica, polêmica. né? É, exato. Aquelas escaras, né? Exato, Nas costas, aquela exato, chicotada. O ator que tá comigo é o Kenan Bernardes, maravilhoso. Olha a Bom. saudação lá do A saudação Ku Klux nazista, Klan, né? A exato, saudação nazista, exato. tal, lá no fundo. Um palco cheio de detritos também pelo chão, o que que é? É uma coisa meio... São folhas secas. Folhas é como, secas. porque a peça ela tem uma coisa meio de uma fazenda. De um Ah. menino que mora numa fazenda, num bairro de negros, um bairro meio violento. O pai dele morre, né, por policiais, Tá. né, no trânsito ali. E... Mais fotos, gente. E é isso, é uma coisa muito... Ela tem Uau. uma atmosfera muito tensa, né? E é muito É. interessante essa questão da gente segregar a plateia, porque como os negros ficam na frente, eu acho que eles se sentem mais à vontade, porque eles entendem as entrelinhas, as piadas, as mensagens subliminares. Então tem momento que a plateia que tá pra trás, as pessoas brancos. brancas,
estão... Exato. Meu Deus do céu, que coisa séria. E a galera... Eles entendem. Gente, exato. realmente, tem toda uma série de questões que a gente está tentando Tem uma comunicar leitura, né? que eles não entendem. Então, é muito legal. Fora que, assim, por exemplo, essa questão que o Caio trouxe, né, no começo, de perceber essas dinâmicas. Eu acho até que os pais de um dos nossos atores aconteceu isso também, né? De vir o pai com a esposa branca. Mas a gente já apresentou para escolas também. Na Ilha Bela, Ilha em São Bela. Sebastião. E aí a galera que não se reconhecia como negra, né? Então Porque tem isso. Pessoas né? negras sentando com brancos e aí os amigos brancos, mas você Não, mas é negra, você é tem que negro. sentar lá. Ela, Gente, não, eu não sou negra, eu sou... Que foto é essa? Essa é uma essa foto... imagem no fundo. Sabe da revista Sentinela, aquela revistinha que a Testemunha gente de recebe em Jeová. casa? Eu era Testemunha testemunha de de Jeová. Testemunha de Jeová. A gente não fala nada contra. Não, o também não testemunho, falei. né? Não, a gente não fala nada contra eles, a gente só usa os desenhos porque a gente, na peça, eles resolvem segregar ao contrário. Então vai ter uma escola só para negros. Só que aí eles se sentem e falam, não, como que a gente vai fazer para os brancos? Não, vamos fazer a Semana Branquela. Tem um mês da consciência negra tem um mês e eles da fazem a Semana Branquela. Que pras ótimo! crianças, e é tudo na comédia, tudo na Mais comédia. mais fotos. Opa! A Carmen Miranda. Carmen Miranda negra. A gente faz uma Carmen Miranda negra, que a Ilunga Legal, faz, legal. inclusive. Vamos lá, mais fotos. Tem mais? Ou acabou? Acabou. Estamos de volta. Crioulo, vocês vão fazer de 14 a 18 de maio, mesma coisa, de quarta a sexta às 8 da noite, no sábado 18 e 20 horas, domingo às 18 horas. Teatro Arthur Azevedo, ali na Moca, na Paz de Barros, 955. Tudo gratuito. De 14 a 18 de junho só, rapidinho, temporada Rapidinho, temporada gratuito. flash. Exato. Né? Gratuito, E só chegar. Tudo gratuito, é só chegar uma hora antes. E no segundo semestre teremos a peça nova que a gente vai voltar aqui pra Por falar. favor, né? Se Que não voltar, se vou chama ficar com Mitologia raiva. Tropical. Como é que chama? Mitologia Tropical. Mitologia Tropical. Que a gente vai falar do Saci, Yara Mãe d'Água, tudo isso num contexto de terror e adulto. Opa! Já tô ansioso, hein? Quando é que é? Quando é que é? Em outubro, possivelmente em outubro. Caio, grande prazer, Caio. Linda, Ilunga, né? Ilunga, um prazer. Ilunga. Prometo que eu vou decorar, Ilunga. Tá bom. Aí você me fala semana que vem quando você for nos assistir. Legal, Exato. tá bom. Prometo. Beijo pra vocês, pra todo o Beijo, grupo, tá? Obrigado, valeu. Hora da dica de filme, hora de cinema, hora do trailer que a Sandra Bastoni escolheu pra gente ver. When the sun is bright and the wind is still, she comes to you like a sudden chill. Draped in black from head to toe. How she got there, you'll never know. Today's the day. Today's the day. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Dois irmãos que não se falam há 25 anos. Eles se reencontram num momento carregado de emoção. É o velório do pai.
O que será que acontece nessa hora? Otávio Martins! E aí, meu irmão, você tá bom, cara? Bem-vindo! Muito obrigado por receber a gente, muito obrigado. Fernando Pavão, e aí, Que garoto? prazer estar aqui. Tudo bom? Tudo ótimo. Beleza. Otávio, a gente tava falando aqui, eu tava com saudade de te ver, cara. Faz tempo que eu não apareço aqui, Pois né? é. Esqueceu dos pobres. Vai pro exterior, vai pros States. Esquece dos pobres. Não, eu tava estudando, Você já vai voltando fazendo e trabalhando. curso, é isso? Você Tava foi lá? fazendo curso, tava fazendo curso de roteiro. Ah, que legal. Que legal. A meca do roteiro, Estados Unidos, né, bicho? Tem a meca do roteiro americano. Né? Sim, claro. Mas foi muito bacana, foi muito bom ter feito o curso. Né? Nossa, foi maravilhoso. O Fernando Pavão não foi, né? Não, Nessa não, Fernando, eu fiquei, cara, nessa bom, eu- meus nessa eu tive que sentimentos, ficar. cara. Bom, e aí, Entre Irmãos, que é um texto do... Meu. Seu. Meu. Ah, É. tá vendo? Já O voltou rapaz, aos Estados Unidos. vai para estudar, para escrever. Chega já aqui, vai escrevendo. Agora eu sei como é que faz. Então, e essa história... Eu estou vendo aqui uma coisa curiosa no roteiro. Vocês todos são irmãos. Sim. Você, o Fernando Tem. e o Marcos D'Amigo, que é o diretor, também tem irmão. Eu não tenho irmão. Não, Não. mas você vai se identificar de qualquer forma, você acredite. Então, e aí você teve a ideia, é baseado em fatos, em casos? Como é que é isso? não, na verdade assim, foi num telefonema com o Fê, né? Eu e o Fê, a gente tem aquela amizade de... Sabe, você tem amigo que você liga para ficar 2 horas no telefone falando da vida? É isso. É ele, né? coitado. E a gente tem uma curiosidade, eu e o Fê, a gente tem a mesma idade. Só que, diametralmente, a gente estava chegando numa conclusão, eu estava falando para ele que eu sou um órfão total. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu já perdi os 2, e não tenho filhos. Ele tem pai, ele tem mãe e ele tem filhos. Né? Quer dizer, a gente vive situações muito, muito, muito diferentes de mundo. E a gente conversando e falando sobre isso, e falando sobre brevidade da vida, sobre fim da vida. Eu estava conversando com ele sobre as impressões que eu tinha dessa coisa de ser órfão, não ter pai, não ter mãe, não ter alguém para você ligar no domingo falando que você não pode almoçar. Sabe assim? É uma responsabilidade que falta, né, depois que você perde. Aí eu estava conversando sobre isso com ele, aí nasceu a ideia da gente fazer um texto que eram 2 irmãos se encontrando no velório do pai. 25 anos 25 anos depois. Quer dizer, se afastaram por alguma razão. Você tem irmãos, irmãs? Eu tenho 2 irmãs mais 2 novas irmãs. do que eu, Tenho 2 irmãs. Mais novas. Mais novas, eu Então sou você mais tomava velho. conta delas, provavelmente. né? Mais ou menos. Eu tenho uma com 2 anos de diferença e uma com 9 anos de diferença, que já é uma diferença Essa um você pouco... tomava conta. Essa eu já tomava mais conta. Essa eu já tomava mais conta. E é engraçado a gente ver também o quanto isso afeta as relações, essa de pequena diferença de idade que a gente tem, mas o quanto isso às vezes, né, ela é praticamente de uma outra geração, a minha irmã mais nova, né? Então, assim, existe um pouquinho mais de dificuldade na comunicação, na relação, né? Essas pequenas coisinhas. Já tem uma visão diferente, completamente diferente. 10 anos, 9 anos de diferença já é. Cara, é uma 5 diferença anos de grande. diferença Hoje já é uma já é, diferença hoje em dia de... já é uma diferença grande. Não, mas não é sempre foi, cara. Eu tenho uma diferença de 5 anos pro meu irmão. Quando ele tinha 10, eu tinha 15. Quando ele tinha 15, eu tinha 20. Depois dos 30, tudo fica aí já igual, mas começa até lá, cara. Bom, e aí eles se encontram depois de 25 anos. O velório do pai. O pai morreu, claro, os irmãos vêm, se encontram ali e tal. Por que eles se separaram? Então, aí Desculpa a assim- indiscrição. Sem spoiler, porque a gente não quer cair no spoiler. sim. né? Na verdade, assim, tem um fato que ocorreu há 25 anos atrás, que foi quando esses 2 se afastaram. Se afastaram. Este fato Quer dizer, foi uma ruptura. foi uma ruptura. Pá! Não falo mais com ele. Este fato tem uma versão para um irmão e tem uma outra versão para o outro irmão. É aquela velha história de eu acho que. Então, tem uma versão para um irmão e tem uma versão para outro irmão. Certo. Quando eles finalmente sentam para conversar, quando eles vão se acertar sobre os Nesse motivos, momento aqui do encontro, um tem um posicionamento, o outro tem um outro posicionamento e os 2 posicionamentos não batem. De maneira nenhuma. A única pessoa que pode responder para eles o que aconteceu está no é o caixão. pai.
E é uma pergunta que acaba ficando em aberto na peça, né? Porque a gente brincava nos ensaios, assim, que é uma coisa... O que você acha? Que ele fez ou que ele não fez? Né? Então, e as pessoas, a gente começou a ver que pouco importava o que as pessoas achavam. Né? Assim, cada um vai ficar com a sua versão, mas... Impressionante como os dois defendem a sua razão e assim os dois têm razão do seu ponto de vista, mas isso fica em aberto na peça. O que a gente trata... Mas o grande problema foi eles não terem discutido isso, talvez, há 25 anos. Esse acontecimento mudou a trajetória. O meu personagem, a partir desse acontecimento... Toma uma decisão de ir para o mundo. Então ele vira um fotojornalista, fotografa guerras, fotografa as piores tragédias do mundo. Ou seja, é um cara que tem uma visão muito mais ampla do que ele que ficou. Ficou para cuidar do pai, ficou para cuidar dos negócios da família, né? Então essas diferenças se acentuam na hora do encontro dos dois, né? Ele que tem um restaurante na Moca e é juventino. Lembra que você encontrou comigo? Você é juventino, você é da peça. É da peça, né? É que o personagem, eles têm a família tem um restaurante na Moca. E o pai era juventino, então ele também é juventino. Mas é um pequeno restaurante. É um pequeno restaurante, é uma coisa simples, uma cantina italiana. Uma coisa italiana, exatamente. É, uma cantina italiana, né? E aí, então, ele é o cara que fica, o meu personagem é o cara que fica, é o cara que cuida, zela pelo negócio, tem filho, cuida do pai, cuida da saúde do pai. Depois, quando o pai adoece, é o cara que fica cuidando do pai, leva o pai para o hospital, esse tipo de coisa. E ele faz o irmão que desbrava o mundo, é o irmão que vai conhecer outras realidades, é o irmão que vai abrir os olhos para um olhar mais estrangeiro. E aí, na verdade, quando eles voltam, mais do que essa coisa da resolução entre irmãos, é o encontro de dois mundos, de duas pessoas que tiveram exatamente o mesmo princípio básico de convivência, de afeto, né? Da construção da personalidade. E de dores, né? Porque viveram as mesmas dores também, né? Dores também, era uma relação, eles tinham um ambiente familiar um pouco... Complicado, não era tão estável, né? E isso, as marcas disso acabam aparecendo nessa conversa dos dois. Pelo que eu estou vendo de vocês, eles têm mais ou menos a mesma idade. Sim. Pouca diferença. Seria uma diferença de 2, 3 anos. Uma coisa assim. Passaram realmente pelos mesmos situações. Eu fiquei com o irmão mais velho porque eu tenho essa cara de mais velho que ele, não tem jeito. Não vendeu como disfarçando. Imagina. Olha a barbinha branca aqui, aquele pento cabelo aqui. Cadê as fotos? Quero ver as fotos do Entre Irmãos. Otávio Martins e Fernando Pavão fazendo Entre Irmãos. Já estreou? Já estreou. Semana passada. Até o dia 5 de junho, às quartas e quintas, lá no FAAP. Teatro FAAP. Cadê as fotos pra gente dar uma olhada? Eu adoro ver fotografia. Que olha lindo. só, pronto. Lindinhos, né? Olha só. Foto de família. Que vai no porta-retrato. Não é? Eu tinha essas fotos, minha mãe fazia. Em cima da cômoda. Cara, então a gente fez um ensaio fotográfico. Sem ter a peça. Sem ter a peça ainda, a gente só tinha o texto. Né? Olha lá. Então é um ensaio fotográfico genérico. Só para dar uma ideia, são os dois irmãos ali e tal, aquela coisa, né? Vamos lá. A peça, na verdade, ela fala da relação entre irmãos, que é uma coisa mesmo, né? Ela fala da relação entre irmãos. Eu estava conversando outro dia com o Dirceu Alves, o crítico. Sim, o crítico teatral. E ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim, engraçado, eu lembro de várias peças falando sobre irmãs. É verdade. Mas eu não me lembro de nenhuma peça falando da relação entre irmãos. Entre irmãos, né? Porque há uma diferença, a não ser na camisa do Juventino. Sim, mas é muito raro mesmo, essa questão dos com a exceção de quando você tem a encenação de Irmãos Karamazov, caso contrário, você não tem uma peça que fale dessa relação entre irmãos. E ela é uma peça que fala, basicamente, da capacidade que cada um tem de conseguir ser amado. O irmão é a pessoa que mais te conhece na vida. Ele conhece mais que o seu pai. Ele não te conhece mais que a sua mãe, porque ele conhece os podres que os pais não sabem. Exatamente. E ao mesmo tempo, irmão, o Marcos da Mira. O Marquinhos. E ao mesmo tempo, irmão é o cara que menos te respeita.
Justamente porque ele te conhece. Né? É uma intimidade que entra pelos poros um do outro. E a peça fala disso. Então, as pessoas dizem assim, uma peça pesada. Eu falo para todo mundo, corre lá no Instagram, que a gente tem um Instagram que é o @Entre Irmãos Teatro. @Entre Irmãos Teatro. Vai lá no Instagram para você ver o que as pessoas falam. Elas não falam. Ela não é uma peça pesada, ela é uma peça comovente. Ela é uma peça que as pessoas saem de alma lavada. Sabe legal, assim? É uma peça que tem essa questão de... Porque isso tem que ser resolvido. A relação entre eles tem que ser resolvida. Né? E ela fala muito também do universo masculino, né? Que o Otávio estava falando, é um texto que fala da relação entre irmãos, mas ela fala muito do universo masculino. De como o homem, hoje em dia, está tendo que encarar as suas vulnerabilidades. Né? Como é que você encara o seu sofrimento, suas mágoas, né? Principalmente o personagem do Otávio encara muito isso. É um cara que ficou, um cara que é da antiga, ele é conservador, ele não chora na frente, ele acha que demonstração de carinho, de amor e de afeto é meio que obrigação, você não faz, né, por generosidade, por espontaneidade. Então, a gente teve na plateia alguns terapeutas, psicólogos, psicanalistas que ficaram muito impressionados com esse arquétipo do homem, né? E esse contraponto do homem moderno com o homem antigo, né? Que o homem está tendo que se reinventar nesse momento, né? E que deve jogar na tua cara, né? Você foi fácil, né? você foi embora. Não, isso, claro. Você foi viajar, passear pelo mundo. Pra você foi muito fácil, eu fiquei aqui cuidando de tudo. Não, tem uma fala que é especificamente. Isso é muito fácil para você falar, você não estava aqui, você não passou pelo que eu passei. Nossa. Quem nunca ouviu isso, né? Quem nunca ouviu isso? Difícil, né, cara? Difícil. É difícil. E é um assunto que tem que ser levado. Tem que ser tratado com seriedade, porque todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por isso. Sim. E é inacreditável. A gente está fazendo a peça, e é inacreditável os relatos que a gente ouve. A quantidade de pessoas que têm tretas com irmãos. É um negócio, cara, e as tretas são das mais variadas tem exemplos possíveis. próximos, inclusive, de amigos que se reconciliaram com o irmão depois da peça. Amigos nossos. Que há casos mesmo, há irmãos que não se falam durante e por bobagens, Atílio, às vezes por uma porque um dia por mal você entendido. Exatamente. E eu costumo falar para as nossas amigas, eu falo assim, olha, você quer um bom programa? Leva seu marido para assistir a gente, porque a gente vai fazer ele chorar. E é aí que a gente vê como isso é atual. E às vezes é bom tocar e o cara se vê naquela situação, porque às vezes a gente percebe os fungares na plateia. O cara funga, e normalmente são homens. Que não querem chorar, que não querem admitir aquilo, mas ficam ali com aquela emoção guardada aqui na garganta, sabe? E dá aquela fungadinha durante a peça. Aí depois a mulher fala, nossa, ele deu umas choradinhas, viu? Nunca vi ele fazer isso. Eu nunca vi ele fazer isso. Eu adoro chorar, cara. Eu adoro chorar, cara. Eu adoro. Eu tô naquela fase, com a música do Zé Cabaleiro, eu ando só uma flor da pele, que qualquer cena de novela me faz chorar. Eu tô nessa fase. É ótimo. Eu adoro chorar no teatro. Eu choro em programa de alma, né? Você se alivia. Você tira esse peso que você carrega. Né? Eu tenho uma coisa engraçada, que às vezes eu tô vendo um programa, aí passa uma parte mais emotiva e meu marido já faz assim. Pra ver se eu tô olhando e olho que eu tô com o olho todo vermelho, assim, tá tudo... Olá, seus chorões. Entre Irmãos, Otávio Martins mulheres, e Fernando Pavão, direção do Marcos D'Amigo, texto do Otávio, até o dia 5 de junho, lá no Teatro FAAP, Rua Alagoas 903, quartas e quintas, 8 da noite. Isso, exatamente. Legal. Dá para comprar ingresso pelo Simpla, aquela coisa. Não, o ingresso é pelo site da FAAP, que é www.faap.br. Quando você entra lá no site da FAAP, procura teatro, vai cair lá na bilheteria deles. Ou pode comprar diretamente na bilheteria. Na bilheteria também, claro, sem dúvida. E outra coisa, só para falar... a trilha do Ricardo Severo. A trilha do Ricardo Severo. Luz do Beto de Faria.
A gente também está, simultaneamente, nós estamos em cartaz quartas e quintas, mas a gente está com a agenda aberta e a gente já tem algumas cidades fechadas, a gente está fazendo finais de semana. Então essa foi uma das propostas da peça também, a gente tem uma peça que a gente pudesse levar para qualquer ambiente, tanto para um teatro grande quanto para um auditório. E isso a gente conseguiu, né? A encenação do Marquinhos é super minimalista, são 2 lâmpadas só de cenário, então a gente tem essa disponibilidade. Quem quiser, se tiver interesse também, é só entrar no @Entre Irmãos Teatro e falar com a nossa produção. Irmãos Teatro. Para levar o espetáculo para a cidade. Tem interesse em trazer aqui para Indaiatuba. Não, você não está entendendo. A gente já são 4 cidades que entraram em contato com a gente e a gente já acertou de levar o espetáculo para lá. Que legal. A gente não tem patrocínio. É um espetáculo que não tem patrocínio. A gente decidiu bancar essa temporada, fazer e colocar o espetáculo em cartaz, acreditando na força da palavra. Acreditando na força do que a encenação pode ter. Até agora a gente tem sido bem sucedido, graças a Deus. Que bom, cara, que bom, que maravilha. Entre Irmãos, lá no FAAP, quartas e quintas, 8 da noite. O Instagram é Entre Irmãos Teatro. @Entre Irmãos Teatro. Otávio, porra, vê se não some, né, cara? Sacanagem. Eu tô sempre aqui. Tudo bom, Prazer, cara. Tudo bom, até a próxima. Sucesso. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que vai acontecer pelo Brasil afora. Shows, espetáculos teatrais para você se programar. É a nossa Agenda Brasil. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. A poeta Ana Cristina César está nos palcos aqui de São Paulo, desdobrada em 3 mulheres. Vamos ver só. A Ana, a Cristina e a César. Vamos saber como é que é isso aqui com a Nathalie. Nathalie ou Nathalie? Nathalie. Nathalie Cavalcante. Nathalie tudo Cavalcante. Bom? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite. E a Carol Gierwiatowski. Primeira! Mas eu já sei que o pessoal chama você de Karowski. Sim, né? é o jeitinho Karowski. aqui que a gente... É uma junção aí. Vocês estão trabalhando em cima da obra da Ana Cristina César. Isso. Né? Que ficou muito famosa pouco antes de morrer, vamos dizer assim. Isso, é. Ela morreu muito jovem, né? Muito então jovem. nem teve muito tempo antes mesmo, né? Ela morreu com 30 aí. Com 31. 31. É, muito jovem. E, enfim, estamos aí nesse espetáculo que mergulha na obra dela. Vocês já conheciam a obra dela antes de entrar nesse espetáculo? Antes de fazer? Eu já tinha tido contato na faculdade, porque minha primeira graduação foi em letras, mas ainda foi uma coisa muito rasa, assim. Ela não era nem mesmo estudada com profundidade na universidade. Exatamente, então eu só fui olhar para a obra mais profundamente quando a gente começou a pesquisar para o espetáculo. A gente tem até uma foto aí, as pessoas não conhecem a Ana Cristina César. Cadê a foto da poeta? Olha lá a foto, rosto expressivo, bonito, né? Olha só. Muitos cabelos, porque ela teve cabelo curto, cabelo raspado, cabelo comprido. Ela foi mudando. Colorido, de tudo jeito. Bom, isso é comum entre vocês, né, garotas? Olha aí, de novo, já com o cabelo comprido aí, já, né? Tá vendo?
icônica. Eu acho que com tem óculos. sempre com óculos, é um costume é um dela. símbolo dela, né? Símbolo. O óculos escuro é meio que um símbolo, assim, né? Então, você já conhecia um pouco a Ana Cristina Serra, você não tinha conhecimento. Sim, na verdade eu conheci a obra dela há bastante tempo, foi assim, bastante tempo, para minha idade talvez, né? Em 2013 que eu conheci a obra dela e foi a partir da curiosidade e do que a obra dela me provocava que eu comecei a pensar em transformar isso em teatro. E foi quando eu comecei a idealizar esse projeto, a escrever um projeto para levar isso para o palco. E aí a gente conseguiu um recurso financeiro para conseguir levantar. E aí chamei essa equipe que deu super conta. E enfim, a gente está com o espetáculo que faz a gente muito feliz, né? O público tem gostado muito. E como é que são os poemas, são as poesias da Ana Cristina? Como é que isso está colocado em cena, dramaturgicamente, vamos dizer assim? É um jogo, né? É um jogo. É um jogo entre essas atrizes que querem fazer um espetáculo sobre ela e esse contato com a obra. Então tem momentos poéticos, que a gente vê a poesia dela dita ali como poesia, mas a poesia também está dentro desse jogo das atrizes que estão pensando no espetáculo, nos dramas delas e em momentos muito cômicos também, né? Eu acho que é um espetáculo que faz o público ter curiosidade de conhecer mais da obra dela, porque vê esse pipocar de diferentes versões mesmo, né? Do que ela falava, dos temas, da forma como ela colocava os pensamentos, né? Então é um jogo entre essa narrativa, mas também com a poesia. Eu imagino que a obra dela não deve ser muito vasta, né? Pela pouca idade que ela... Ao contrário, ela é surpreendente, assim, como essa conta não fecha, porque ela, imagina, ela morreu com 31 anos e é imensa e muito vasta a obra dela. Ela tem muita coisa, tanto que quando eu cheguei até para o Nelson Baskerville, que é o nosso diretor, com a proposta, falou, a gente vai ter que mergulhar nessa obra aqui. Mas como assim? É muito complexo, é muita coisa. Como é que a gente vai conseguir recortar isso? Como é que a gente vai levar isso para o tempo de um espetáculo? Porque ela realmente tem muito material. A gente não conseguiu, mesmo com tanta pesquisa, tanto trabalho, a gente não conseguiu ter tempo de acessar tudo, porque é muita coisa. Então, a gente foi trabalhando muito em cima da pesquisa que a Elô Teixeira, que, enfim, até é muito próxima da gente, faleceu no dia da nossa reestreia. E ela foi o nosso suporte durante toda a pesquisa, porque ela foi amiga de Ana Cristina César, ela foi quem lançou Ana Cristina César para o mundo da literatura. E a partir de todo esse trabalho dessa pesquisa que a gente foi entendendo como a gente ia construir isso dramaturgicamente, junto com a Michele, que também chegou e salvou a gente, a Michele Ferreira, que é a dramaturga. Então, e o resultado foi, assim, uma coisa caótica, como a obra dela como a vida dela é. E é muito curioso, porque o espetáculo é fragmentado de uma forma que depois que isso fica pronto, a gente olha e fala, só poderia ter sido assim, porque a própria obra dela é muito fragmentada também e é muito caótica e muito provocativa. E a gente conseguiu meio que traduzir isso ali no palco de uma forma bem maluca, mas muito tentando ser muito generoso com o público, né? Então a gente usa muitos recursos para ajudar o público também a entender ou se localizar, o contexto da né? coisa, O Nelson né? é muito bom nisso, então a gente conseguiu fazer uma coisa. Ele tem ele usa muitos recursos, de imagens, né? De muito vídeos visual, e sons. ele tem, né, várias camadas, isso é a assinatura do Nelson. É a assinatura dele, exatamente. Então tinha tudo a ver também com o objeto que a gente estava estudando, né? Que é esse caos que é apaixonante, né, da Ana Cristina. E eu acho que é muito importante falar, né, que a Elô, ela foi dando caminhos pra gente, por onde a gente deveria seguir. Olha, leiam isso, tal coisa, vão né? atrás das notas de rodapé, vão atrás disso e daquilo. Foi um norte muito importante pra gente conseguir mergulhar nessa obra que é imensa e que é um ponto que todo mundo questiona, né? Em tão pouco tempo, ela escreveu muito. E era essa obsessão que ela tinha em criar, em criar, em criar. Então,
A gente tinha que ter um norte, a Elô foi esse norte muito importante. E tem essa questão da sexualidade, que é muito abordado também no trabalho de vocês. Sim, isso na verdade foi um dado que a Elô nos trouxe, conversando com ela colocou muito essa coisa da angústia que a Ana tinha e que muito dessa angústia vinha de uma sexualidade reprimida. Então, quando a Elô trouxe isso pra gente, a gente falou, talvez aí tenha um eixo pra gente tratar, porque a gente trata da obra dela, mas é quase impossível você tratar da obra dela sem falar quem é um pouco a Ana. Então, pra gente falar um pouco da Ana, a gente meio que pegou e se agarrou nesse eixo, que é essa sexualidade reprimida para poder nos nortear. Isso de fato está presente. Abrir um caminho, um caminho. Agora vocês fazem a Ana, quem é a Ana, quem é a Cristina? Eu sou a Ana. Você é a Ana. Eu sou a Cristina. E a Bruna Brignol faz a César. A César. Quer dizer, vocês dividiram, vocês fatiaram a Ana Cristina César. Isso, 3 facetas dessa mulher, né? E mais uma vez o fragmento, né, que está presente. A quebra, né? Estilhaços. Agora, são personalidades diferentes, a Ana, a Cristina e a César. Personalidades diferentes, obsessões diferentes de cada uma. E elas, ao mesmo tempo que cada uma tem o seu universo, juntas é que elas se entendem melhor. Né? Então, esse jogo fica cada vez mais potente com o encontro desses universos, né? Que cada uma traz ali dentro da obsessão de cada uma das personagens, né? A Ana, ela é a poeta, ela quer traduzir o que ela sente por meio da poesia. A Cristina está em busca de tentar traduzir isso para sentir melhor com o corpo. E a César, a obsessão dela é a tradução, ela é a parte mais acadêmica, que também é uma vertente da Ana Cristina, né? E aí elas vão passeando, cada uma nesse mesmo... vai passeando um pouco no universo uma da outra. E vão se deixando contaminar. Qual era a formação da Ana Cristina? Você está falando que ela fez trabalhos de tradução, ela gostava de tradução. Ela fez dos objetos que a gente estudou muito, né, para fazer a peça, o objeto da pesquisa do mestrado dela, que foi a tradução do Bliss, que é um texto, né, um conto da Catherine Mansfield. E ela fez letras, né? Se não me engano. Ela fez letras na PUC do Rio. Sua colega. Pois é. na mesma área ali da pesquisa. Ela ficou um ano e pouco, obcecada em traduzir, né? Então a gente usa muito dessa questão dela com esse conto, que é um conto importantíssimo também, de conteúdo, para o que ela começa a desenvolver e pensar sobre a própria vida, né? E a Elô, ela falou, olha, ali vocês vão encontrar muito dela, né? Mais do que o objeto da pesquisa acadêmica, vocês vão ver muito ela. E a gente estudou muito esse conto para poder as notas de rodapé da tradução. As notas de rodapé, né? Aquelas coisas que às vezes a gente nem passa batido, né? As notas de rodapé da tradução é maior do que o próprio conto, né? Então, assim, ela era muito obcecada e muito detalhista naquelas notas de rodapé, e a Elô deu essa dica, falou, leia as rodas de rodapé, vai ter muito de Ana ali, né? Então, a gente usou muito também desse trabalho dela. Que bacana. A gente tem umas fotos, nós estamos falando de Ana Marginal, um navio ancorado no espaço. Bonita essa imagem. Bela foto, hein? Olha lá. Os cabelos, né? Essa coisa de cabelo é fantástico no teatro, né? Como fica lindo isso. Olha! Essa é a nossa César, a Bruna Brignol. Essa é a Bruna Brignol. Cabelo é ali, né? Gente, que foto inquietante essa. O que é isso? Esse é bem no início do espetáculo. A gente está colocando notas de rodapé, inclusive. São momentos ali que a gente vai pontuando algumas notas de rodapé para ir norteando aonde o público está chegando. E aqui é o Bliss. Aí é o Bliss. Vocês têm uma projeção. A gente usa do bastante original projeção, inglês. Sim. Usa bastante esse recurso de projeção. Sim, tem. Que a gente estava falando, é muito característica também do Nelson Pasquereville. Né? Aquilo é uma mala? É uma mala. É uma mala. Que faz menção a um dos poemas, um dos escritos que ela escreveu, que chama O Truque. O Truque. Que fala sobre uns cartões postais de dentro de uma mala, e aí tem uma brincadeira que é baseado nisso, né? Mas na verdade são 3 atrizes aí, é um metateatro, né? 3 atrizes tentando
desenvolver um espetáculo sobre Ana Cristina César. E tem algumas brincadeiras aí. Opa! É um trecho de uma entrevista que ela concedeu, falando sobre a poesia e isso é... Mas ela escreve dessa maneira também, né? Tem uma característica bem coloquial, das cartas também. É uma mistura, porque também tem umas coisas bem herméticas até. Fabricamos delícias. A Ana. Cristina. A Cristina. Falta a César. Cadê a César? A César tava cabeluda lá. Acho que já foi a César. Aí estão as três, né? Então belíssima foto essas meninas. Essa reprodução de uma foto que ela fez num ensaio, que ela tá mais ou menos nessa posição também. Aí a gente reproduziu isso para fazer isso. Quer dizer, ela tem uma foto assim... Ela tem uma foto assim, que ela fez num ensaio. Desse mesmo jeito, mesma postura. E aí a gente fez a brincadeira de tentar reproduzir com as três. Que é uma imagem assim muito cara para nós, porque ela mostra uma vulnerabilidade, né? E que era raro a gente conseguir ver ela transmitir essa vulnerabilidade. E aí, sem palavras, pela imagem, a gente acessa uma vulnerabilidade dela. E o Nelson adorou a imagem e falou, temos que reproduzi-la também nesses corpos que são vocês aqui, enquanto faces dela, né? Então é uma imagem muito importante também para nortear nessa... Bacana. Agora, além do espetáculo, vocês vão fazer um sarau. Sarau? Será? Entre a Cruz e a Escada, lá no Mercadinho Simples, na Rua Rocha. Isso. No Mercadinho Simples? O Mercadinho Simples fica dentro da Livraria Simples, ali na Rua Rocha, e vai ter esse sarau, que vai ter alguns poetas convidados, vai ter um DJ, vai ter a Michele, que vai mediar toda essa galera. A gente também vai lançar um podcast, a gente vai começar a gravar alguns episódios, a gente ia gravar inclusive com a Elo Teixeira, no nosso primeiro episódio, mas enfim. E tem também um zine, que é a Josiane Cavalcante com a Ana Zepa, a gente vai lançar também um zine de produção delas duas. Isso tudo são contrapartidas que faz parte do projeto que a gente está agora de circulação, pelo Zé Renato. E a Ana Zepa também é uma figura importantíssima, que é uma poeta, dramaturga e nossa diretora assistente. Que estava o tempo inteiro. Ela foi fundamental também. Esse sarau vai ser no dia 26 de maio. 26 de maio. Às 7 da noite, lá no Mercadinho Simples, fica na Rua Rocha, 416. Muito bem, no Teatro Paulo Herói, dia 2, 3 e 4 de maio. E depois, dia 9, 10 e 11. 2, 3, 4, 9, 10, 11 de maio. Sexta e sábado às 9 da noite, domingo às 7. Depois vocês fazem no Cacilda Becker, na Lapa, 30, 31 e 1º de junho, e 6, 7 e 8 de junho também. Sexta e sábado às 9, domingo às 7. E depois, no final de junho, dia 27, 28 e 29, 4, 5 e 6 de julho, no Alfredo Mesquita, lá em Santana. Tem um Instagram, alguma coisa que as pessoas possam... Tem. Ninguém vai ficar lembrando que no dia tal, não sei o que. @ana.marginal. @ana.marginal. Isso. Aí vocês vão colocando a agenda e tal, deve ter fotos também. Isso, tem tudo lá, segue a gente. Beleza. Meninas, legal. Parabéns para vocês. Um beijo lá para a Bruna, que não veio. Pois é. A César, né? César, beijo para César. Beijo para César. Muito obrigada. Prazer. Tudo de bom para você. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Que pena, nosso tempo está acabando. Não se esqueça das nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Aproveitem os palcos, as ruas, os teatros, os cinemas, as praças da cidade de São Paulo. Aproveite o que a cidade tem de bom para oferecer. A gente volta na semana que vem. Um agradecimento a nós, uma empresa que se preocupa com a cultura da gente. E até. Essa favelada que fez. Esse verão que nunca acaba, libere em nós algo em comum. Desejo a você que nunca nos falte fogo no comentei que hoje eu tava assim. Deu fogo em mim, fogo em mim. Chama que eu topo encher meu copo que hoje eu tô bom pra sair, bom pra sair. Essa magia não dá pra esconder. Temer o quê? Viver do quê? Inflamar é o combustível pra gente viver. Enquanto não chega o fim de semana, esse verão que nunca acaba.
acaba. Libere em nós algo em comum. Desejo a você.